Esse editorial bomba feito pelo Estadão, né, sei lá, me deixou meio confuso porque eu não vejo eles falando verdades assim e tendo coragem, né? Apesar de eles serem o jornal mais golpista do Brasil. Então eu espero que vocês curtam, né? O tema é bem interessante. Curtam, compartilhem, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tá indignado, tá chateado, ou se você tá de boa, saiba que o Estadão não tá de boa. Editorial de hoje, eu pensei que não ia dar tempo. Tinha o que tava acontecendo, né? Tá tudo mais. Sexta-feira, às vezes o pessoal sai mais cedo para trabalhar. Eu esperava esse editorial aqui amanhã, né? O editorial de domingo. Mas tem um para mim que amanhã o Estadão vai voltar a falar sobre isso. Lembre que domingo é o dia do famoso jornal impresso. Jornal de domingo, aquele, ó, gordão assim, cheio de páginas para ler. Então, possivelmente o Estadão. Amanhã deve ter alguma coisa. Amanhã deve ter alguma coisa. Se bem que amanhã a gente vai falar sobre hoje, que é sábado, não, depois de amanhã, né? Talvez eu tô perdendo tempo. Mas... Então, daqui a 2 dias, a gente vai falar. Vai sair com certeza várias notas de opinião ao longo das próximas horas sobre esse assunto. Tentar todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Mas o Estadão já se adiantou. 31 de agosto, 3 da manhã. A escalada autoritária do Supremo. Esse editorial ele fugiu muito da curva, o padrão que é o Estadão. Ele não puxou a carta bolsonarista em nenhum momento, né? Mas vamos lá. O ministro ordenou a suspensão do Twitter em todo o Brasil por sistemático desrespeito a ordens judiciais. Tomada isoladamente, a decisão está correta. Ordens judiciais podem ser contestadas, mas jamais descumpridas. A suspensão da rede social, malgrado ser medida extrema, foi o meio escolhido pelo ministro para fazer valer a sua determinação da justiça. Dito isso, esse desfecho é a culminação de uma escalada autoritária por parte do ministro num processo eivado de abusos a título de defender a democracia e tudo aparentemente corroborado pelos demais ministros do Supremo sob a gritante ausência da PGR. Eu já fiquei chocado, né, por esse parágrafo, porque quando falava de ausência da PGR, gritante ausência, eu lembro o pessoal falando isso do Aras, que o Aras não entrava em campo, né, contra Bolsonaro. E muitas das vezes que reclamaram da ausência, do desaparecimento do Aras, era em relação a esses inquéritos. Eram esses inquéritos que o Estadão queria que avançasse e o Aras meio que não estava muito disposto. Enfim. E o Estadão falando aí, né, falando de autoritarismo. E, rapaz, vocês têm noção do que vocês estão escrevendo? Eu discordo. Antes de mandar suspender o Twitter, o ministro ordenou o bloqueio de bens da Starlink, uma empresa fundada por Elon Musk, a pretexto de quitar as multas do Twitter, do qual Musk também é acionista majoritário. Essa flagrante ilegalidade, que comporta tremendos riscos para a segurança jurídica e para os investimentos no Brasil, é mais um dos danos causados pelo destempero do ministro, que, em nome de sua auto-atribuída missão salvacionista, está triturando o devido processo legal. Há alguns dias, Elon Musk decidiu fechar o escritório brasileiro do Twitter, porque, segundo ele, o ministro ameaçara com prisão a então representante por se recusar a cumprir ordens de suspensão de perfis. Dias depois, o ministro intimou Elon Musk a indicar um novo representante legal do Twitter no Brasil sob pena de suspensão de suas atividades no país. Sim, há leis no Brasil, como as que exigem o cumprimento de ordens judiciais e a presença de uma representação legal no país para empresas que aqui fazem negócios. Uma empresa como o Twitter deve responder por seu descumprimento, mas há ritos também. Já a citação feita em uma postagem pelo perfil do Supremo no próprio Twitter é no mínimo exótica. O caminho regular para intimar alguém no exterior é através de carta rogatória, oficiada ao país de residência do alvo da ordem judicial. A ilegalidade do bloqueio de recursos da Starlink, por sua vez, é incontroversa. Pesada essa afirmação. O Estadão está falando que é uma ilegalidade que inquestionável. Pô, cara, vocês aí, viu? O Twitter e a Starlink pertencem a empresas distintas, com acionistas diversos, e para cobrar de uma empresa o valor da dívida de outra,
Ainda que tenham o mesmo dono, seria necessário comprovar a existência de fraude. Mandando as favas à prudência procedimental em favor da espetacularização, o ministro semeia o vento e o Brasil colhe tempestade. Para agravar a situação, há um vício de origem em todo esse processo. Ele nem sequer deveria estar sob a jurisdição do Supremo. Mas o caso é só mais um dos vícios da verdadeira caixa de Pandora, que são os inquéritos secretos, intermináveis e onipresentes conduzidos pelo ministro. Inquéritos têm de ter prazo para acabar, ser transparentes, ter objeto determinado, mas atribuindo-se uma espécie de juízo universal de defesa da democracia, o ministro multiplica exceções a essa regra e determinou suspensões de contas em redes sociais, afastamentos de autoridades, censuras a empresas e veículos de comunicação, multas exorbitantes, confisco de passaportes, apreensão de celulares, quebra de sigilos bancários e telemáticos, detenções em massa e prisões preventivas intermináveis. Em tese, olha o que o Gustavo está falando, né? Em tese, medidas extremas como essa são possíveis no ordenamento jurídico, mas devem ser fundamentadas e, exceto em casos excepcionais, públicas. Nada disso pode ser verificado porque os inquéritos correm em sigilo e, em grande parte, a revelia do Ministério Público, a instituição responsável por investigar e denunciar crimes. É isso que eu não entendo, né? Porque o Estadão reclamava do Aras, né? Da inatividade do Aras, né? O Aras estava dormindo. A complacência do plenário do Supremo com esse estado de coisas inconstitucional é intolerável. Acumula-se sobre a Corte uma grossa nuvem de suspeição. A Procuradoria-Geral da República é omissa. O Supremo, como instância máxima do Judiciário, deveria ser o guardião da Constituição, da segurança jurídica, das liberdades fundamentais, da liberdade econômica e da pacificação social. Mas hoje é um dos maiores adversários de tudo isso. Se está mesmo interessado em defender a democracia, o Supremo deveria reconsiderar esses processos dignos de um estado de exceção. Dignos de um estado de exceção. Vocês perceberam que do início ao final não existe um aposto do tipo: tudo acontecendo e nós entendemos, houve um momento que isso foi importante para conter o golpismo bolsonarista, tudo aquele padrão. Nada, do início até o fim. Eu nunca vi o Estadão publicar um editorial nesse tom. E por que chama atenção? Porque o editorial é em nome da empresa, não é em nome de um jornalista, né? É o CNPJ que está falando aqui.